parada, mas tá bastante de manhã. Só água, né? Aqui também, choveu bastante, de manhã tava até ruim a internet, agora deu uma melhoradinha. Parece que abriu um pouco o tempo. Maravilha. Pessoal, hoje, deixa eu abrir o material aqui. Hoje montei só para a gente concluir a nossa atividade sobre sistemas econômicos, né, nossas aulas. Eu montei um materialzinho aqui só para ficar fácil de vocês estudarem, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então vai ser uma aula bem tranquila. Vou passar uma atividade para vocês para a semana que vem, tá? E essa aulinha hoje é só para a gente concluir esse conteúdo de sistemas econômicos. A gente falou bastante de capitalismo, né? Então vocês já sabem que o capitalismo ele surgiu lá no século XV, né? Na época dos burgos, que eram aqueles comércios, né? Que começou a surgir lá na Idade Feudal, na Idade Média, né? Esse sistema econômico, que é o sistema econômico que a gente vive até hoje, ele é baseado no lucro e na acumulação de riquezas, né? Esse é o objetivo central. Então, ele prioriza a iniciativa privada, né? Ele cria vantagens para esses recursos. E ele tem como meios de produção aí a terra, né? Onde a gente consegue produzir alimento, principalmente o alimento, né? A tecnologia, que através disso foi a alavanca, né? Para a gente conseguir movimentar esse sistema, e as indústrias, né? Os três pilares do capitalismo, a gente conversou um pouquinho da outra vez, que é o capital, né? Que seria o dinheiro, o investimento, né? O grande problema disso é a concentração de renda, né? Não sei se todo mundo já ouviu aqui aquele lance de dinheiro que chama dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais capital você tem para investir, né? É por isso que há uma concentração de renda, então, naquele 1% da população mais rica, né? Eu vejo até como uma desvantagem isso dentro do capitalismo, mas infelizmente é assim que funciona, né? O outro pilar do capitalismo são os recursos naturais, né? Então, a matéria-prima, eu sempre costumo exemplificar para vocês que tudo que existe na nossa mão, né? Tudo que a gente utiliza, ele vem da natureza, né? E isso é uma ferramenta super importante no sistema, né? O sistema de produção, então, os recursos naturais, né? Tanto a terra, a gente pode considerar um recurso natural, o petróleo, né, um baita de um recurso natural que, inclusive, está sendo responsável por algumas guerras que estão acontecendo no mundo hoje, né? Eu acredito que isso, com o passar do tempo, vai diminuir essa utilização do petróleo, a gente vai passar para energia limpa, né? Já tem acontecido isso, eu vejo até algumas empresas, né, grandes multinacionais conversando sobre isso, vi uma matéria esses tempos, essa semana passada, é, dizendo isso, que algumas empresas elas vão começar a investir em energia limpa e parar de explorar o petróleo, né? Água é um outro recurso natural, né? Então, recursos naturais é um segundo pilar do capitalismo. Sem isso, o capitalismo não consegue sobreviver. E a força de trabalho, né? Que é a mão de obra de todos os trabalhadores. Então, todo mundo que tem uma profissão ou exerce uma função dentro desse sistema faz parte dessa classe trabalhadora que é fundamental para manter esse sistema em funcionamento, né? Bom, tudo isso ele tem um custo, né? E através desse gasto ele vai gerar uma receita que é o lucro, a gente pode dizer o lucro, né? Desse problema. Então, o custo e a receita ela é dividida entre as classes sociais. Não é dividida da melhor maneira possível, né? Porque a classe trabalhadora, por exemplo, ela recebe muito menos do que outras classes, né? A burguesia, no caso, que são aí os, entre aspas, chamados de dono do mundo, né? Então, esses caras, eles têm muita grana, enquanto a classe trabalhadora, que é chamada de proletariado, ela tem uma pequena parcela dessa receita, né? Desse lucro, tendo em vista que a divisão ela não é igualitária, né? Então,
muitos trabalhadores, né, trabalham bem, mas não recebem aquele salário que deveria, que eu penso assim, ser necessário para receber, para ter um mínimo de qualidade de vida, né? Acesso à educação, acesso à saúde, etc. e tal. Bom, dentro do capitalismo tem um termo que é chamado de mercado livre, né? O que que é isso? É a pouca ou nenhuma interferência do Estado em relação aos preços da produção. Então, o próprio mercado, ele consegue avaliar o preço, ele consegue gerar aquele preço, né? É a famosa lei da oferta e da procura. Então, se um produto ele está com uma oferta muito alta, né? Se ele está, na verdade, com uma demanda muito alta, o preço dele vai lá embaixo, né? E se acontece o contrário, o produto ele está escasso, quase não existe aquele produto no mercado, o preço ele vai lá em cima, né? É muito comum a gente ir, de repente, no mercado e ver, um exemplo, o feijão. Feijão, vamos supor, um tempo ele está R$ 3, de repente o preço dele vai lá em cima, sobe para R$ 8, R$ 9 o quilo. Por que isso? Isso é a lei da oferta e procura. Como tem pouco feijão no mercado, o preço vai lá em cima, né? Se tem muito feijão no mercado, o preço vai lá embaixo. Isso aconteceu agora, nessa época de pandemia, com o problema da água, né? Se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, o pessoal estava com falta de água, né? Então, uma necessidade fundamental. É, E ali o preço da água, ao invés de se manter para ajudar a comunidade, ajudar a população, né, que necessita desse bem, nesse sistema capitalista, o que que acontece? O preço vai lá em cima. Como é a lei da oferta e da procura, tem pouca água, muita gente querendo, então eu aumento o meu preço lá em cima. Por quê? Porque as pessoas vão necessitar desse produto e vão acabar tendo que adquirir, mesmo que o preço ele está muito alto, né? Para quem está vendendo essa água, isso acaba sendo bom, né? Por quê? Porque ele vai ter mais lucro. Mas se a gente for mais humano e pensar na necessidade que aquela pessoa ela tem com aquela água, e a gente está aumentando o preço, então dificultando um pouquinho mais em busca de um lucro, a gente deixa de ser um pouco humanitário, né, e coloca outros valores à frente disso tudo. Isso eu acho que a gente tem que avaliar se dentro desse sistema é legal fazer isso ou não, né? O capitalismo ele tem algumas vantagens também, né? Uma das vantagens que eu posso considerar é com relação às opções de produtos, né? Como ele é um sistema competitivo, né? Os empreendedores eles têm que estar sempre inovando, sempre estar diversificando o seu produto. Então isso é uma vantagem que o capitalismo ele tem, né? Essa opção, essa variedade de produto. Então quando a gente quer comprar algum objeto, qualquer produto, a gente sempre tem uma variedade, né? Então a gente pode escolher entre aqueles mais baratos, aqueles mais caros, ou os de melhores qualidade, ou mais ou menos, né? E nisso tem essa variação de preço. Então isso eu acho que é uma vantagem desse sistema, essa variedade de produtos. Mas ele também apresenta outras, né, outros contras, né, tem prós e contras, né, ele apresenta uma desvantagem que é o que? A desigualdade social, né, então ele é um sistema que hoje ele causa muito desigualdade social por conta daquela distribuição de renda inadequada, então algumas pessoas elas ganham muito, né, enquanto poucas pessoas, enquanto outras pessoas elas ganham muito pouco, elas estão abaixo da linha da pobreza. Então, essa é uma das piores desvantagens que eu vejo nesse sistema, né? A gente se afasta muito da igualdade social. E quando a gente se afasta dessa igualdade social, consequentemente, a gente acaba tendo outros problemas. Por exemplo, a violência. A violência é um problema que ela vem por conta da desigualdade social. Então, aquela pessoa que ela mora numa comunidade, numa favela, onde ela não tem oportunidade de estudo. Imagina vocês morarem numa casinha dessa aqui, ó. Aqui tem uma, duas, três.
quatro, cinco, seis pessoas, quatro crianças, dois adultos. Você ser uma dessas crianças aqui, então você crescer vivendo nesse ambiente, né, onde para você ir para a escola é uma dificuldade, né? Imagina, né, morar numa comunidade, num morro, onde a sua qualidade de vida ela é muito baixa, né? Para você chegar na escola, pegar um ônibus, arrumar um trabalho quando você chega na adolescência ou até mesmo adulto, né? Então você tem toda a dificuldade, toda uma dificuldade que se você tivesse uma vida melhor, uma qualidade de vida, espaço, alimentação, cuidados básicos, saúde, a sua oportunidade ela seria muito melhor, sua concentração para focar no seu objetivo, né? Então, isso diminui muitas coisas. A igualdade social, ela tem um fator muito forte, né? Que ela consegue diminuir vários outros fatores. A violência é uma delas, né? Então, às vezes a pessoa me pergunta, mas é, hoje tem escola pública, a pessoa não estuda porque não quer. Muitas vezes não é isso, muitas vezes ela não tem oportunidade, porque ela é criança, né? Ela já vive num ambiente hostilizado, onde o pai muitas vezes bate na mãe, maltrata, porque o pai já é todo problemático, porque não consegue botar aquela renda dentro de casa, então ele já carrega um complexo. E aí a criança já cresce nesse clima, chega da adolescência, vê que é muito difícil ter que ir para a escola, pegar um ônibus, viver nesse ambiente aqui, né? Gostaria de ter uma vida melhor. Às vezes o recurso que ele tem é tão pouco que ele acaba entrando numa outra vida, né? Pode ser a vida do crime, do tráfico de drogas e etc., né? Que é muito comum no Rio de Janeiro, nos grandes centros. E ele entra nisso por quê? Porque ele não tem oportunidade, porque ele não conseguiu é, dar sequência na escola, não conseguiu passar nas matérias, passar de ano, entrar numa faculdade, né? Não conseguiu enxergar um novo horizonte. Então, a desigualdade social ela causa isso, né? Fora problemas sanitários, né? De higiene, imagina aqui, ó, esgoto passando a céu aberto, né? Provavelmente a pessoa não tem acesso a uma água de qualidade, né? Não tem acesso opa, acesso à internet, com certeza não tem acesso à internet, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, né? Então, até para fazer um curso técnico de pedreiro, de mecânico, acaba sendo dificultoso para uma pessoa que tem esse nível de qualidade de vida, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Infelizmente esse sistema ele traz para a gente muita desigualdade social, né? Que é um fator que eu acho que poderia ser regulado. Não significa que a gente tem que mudar o sistema, tem que. Não, a gente poderia manter esse sistema econômico, mas ele ser um pouquinho mais altruísta, né? Olhar mais para os outros. Não tem necessidade de 1% da população mundial ter é, aí muito mais recurso do que todo o restante dos 99%, né? A minha luta, eu brinco assim, até brinco com os meus amigos, a minha luta é por igualdade social, né? Eu sou um cara que eu gosto de ter coisas boas, um computador, uma internet, um meio de transporte, acesso à saúde, uma alimentação boa, dormir bem, né? E eu gostaria que todas as pessoas também pudessem ter isso, né? Isso para mim é igualdade social, né? Gostaria que as pessoas não necessitassem passar essa dificuldade de vida aqui, né? Isso é bem ruim. Uma outra desvantagem que o capitalismo tem é o incentivo ao consumo supérfluo, né? O que é isso? É aquele marketing que toda hora a gente liga a televisão e vê uma propaganda estimulando a gente consumir uma coisa que muitas vezes a gente nem precisa, né? Eu já tenho lá, vamos supor, eu já tenho 3, 4 pares de calçado, né? Tenho tênis, tenho bota, tenho não sei o que, não sei o que. Não, mas o é, meu instinto ali, né? Na verdade, eu fui influenciado para isso. Quando eu vou nas lojas ou quando eu ligo a televisão, né? Eu sou estimulado a consumir, a comprar uma coisa que muitas vezes eu nem necessito, né? E quantas vezes já não aconteceu de eu comprar um material, comprar um objeto, que eu acabei deixando passar uma semana e aquele objeto já está encostado, já está de lado, eu já nem é muito o que eu queria, eu me empolguei na hora
e adquirir aquele produto, mas é um produto que não me faria falta, né? Então, essa é uma desvantagem. Esse consumo supérfluo, ele acaba fazendo muito mal para o próprio planeta, né? Por quê? Porque tudo que é produzido vem da matéria-prima que é da natureza, né? Seja o couro de origem animal, o alimento, o petróleo, tudo vem da matéria-prima que é da natureza, né? E tudo isso, uma hora, vai voltar para a natureza. E muitas vezes ela volta na forma de lixo, né? E hoje a gente não tem mais onde colocar tanto lixo que o ser humano está produzindo, né? Eu falo para vocês, assistam os documentários que eu indico para vocês. Tem um muito legal que fala sobre o lixo, que é chamado Oceano de Plástico. Então tem no Netflix, é um documentário super bacana, que mostra a quantidade de lixo que tem no mar, né? Que são de produtos que nós, seres humanos, acabamos consumindo, né? E gerando esse lixo, e esse lixo ele vai parar para algum lugar, né? Tem até um meme, né, da internet que mostra pra gente, ó, quando a gente for jogar alguma coisa fora, né, vamos lembrar que não tem fora do planeta, tudo fica aqui, né? E para onde que ele está indo esse lixo? Muita parte dele está indo para o mar, né? E lembrar que tudo isso é matéria-prima, tudo isso é retirado da natureza, então tem um custo, né? Para eu produzir uma bota dessa aqui, a indústria teve um baita de um custo, né? E aí esse custo a gente tem que avaliar. Por isso que é importante a gente começar a pensar, ultimamente tem se falado bastante sobre o consumo essencial, né? Que é o consumo consciente. Não significa que a gente vai deixar de consumir as coisas e viver meio primitivo ou viver com dificuldade. Não, acho que não significa isso, né? O consumo consciente é você ter tudo que você precisa. Ah, eu acho que eu preciso de um carro com ar-condicionado. Pô, massa, também acho que é bom isso, né? Um meio de transporte de qualidade para você se deslocar, né, da sua casa para o seu trabalho, para a faculdade, né? Então isso não é um consumo supérfluo, né? É um consumo essencial. Ah, eu acho que eu preciso me alimentar bem, eu acho que eu preciso comer, pô, massa. Então a gente pensar nisso, pensar no consumo consciente, né? Eu aqui em casa a gente está adquirindo hábitos de comprar coisas que produzem menos lixo possível, né? Então, mesmo com relação a embalagens, né? Existem agora mercados que você leva o seu pote de vidro, por exemplo, né? Esses armazéns, e você compra seu arroz, seu feijão, seu macarrão, seu cereal, carne. Então, você já elimina aí o saco plástico, por exemplo, as embalagens, que é um dos produtos que causam bastante, que acaba produzindo bastante lixo, né? Então a gente tem que pensar nisso, no consumo essencial. A nossa atividade para a semana que vem, que eu quero que vocês façam o relatório, é com relação a esse documentário que vai abordar justamente isso, consumo essencial, né? O consumo consciente. É um documentário que vocês vão encontrar no Netflix, tá? Chamado Minimalista. Então, dá uma assistida lá, faz um relatório simples, né? Só para entender a ideia, que eu quero que vocês entendam essa visão de que a gente não tem necessidade de consumir coisas que muitas vezes a gente não vai usar, né? E agora o mundo ele tem que caminhar para um consumo mais consciente, né? A gente está passando por uma pandemia aí, uma coisa super séria, e ela está intimamente relacionada com as causas ambientais, né? Degradação ambiental, alimentação inadequada. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu sempre falo isso para vocês, né? Sempre eu estou batendo nessa tecla para a gente ver se conscientiza um pouquinho mais, né? Mas faz parte do processo. Todo mundo está nesse processo, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Ou no mesmo mar. Não sei se exatamente no mesmo barco, mas está todo mundo no mesmo barco. Uma outra desvantagem do capitalismo são as crises econômicas, né? Isso é um processo cíclico, né? Então a gente passou em 2009, em 2008 por uma crise econômica, né? Se eu não me engano, 2002 ou 96, não lembro agora, a gente passou por outra crise econômica, né? E o capitalismo ele tem disso, né? Ele passa por essas crises econômicas, então ele vai ter
uma fase de expansão, que é aquela fase onde vai ter mais produção, onde vai ter mais emprego, vai ter mais lucro, né, mais indústria, consequentemente mais consumo, né? Depois ele entra numa fase de recessão, onde diminui o consumo, consequentemente vai diminuir as vendas, se diminuir as vendas, vai ter desemprego, né? Queda dos lucros, queda da produção e uma maior instabilidade. A gente passa por esse momento de recessão, né? A gente está mais ou menos nesse momento de recessão e contração, né? Contração é bem parecido, né? Essas duas fases elas praticamente andam lado a lado, né? Nesse momento de contração, o que vai ter? Menos investimentos, por quê? Porque tem pouco dinheiro circulando, né? Aumentam as demissões, porque as empresas elas não conseguem se manter, né? O patrão não consegue manter aquela empresa aberta, o capital dele não consegue manter por muito tempo, principalmente os pequenos empreendedores, né? Nessa época vai ter menos poder aquisitivo, mais desemprego, então é bem o que a gente está vivendo hoje em dia, né? A falência de pequenas empresas, aquilo que eu falei para você, elas não vão ter capital suficiente para se manter por um longo período, né? Porque uma empresa que ela é grande, já é consistente, ela tem um capital de giro muito alto, onde ela vai conseguir pagar aquele aluguel dela por 6 meses adiantado, um ano adiantado, né? Já o pequeno empresário, ele não vai conseguir manter essa empresa por muito tempo se não tiver um giro, né? Se não tiver uma entrada de uma circulação de dinheiro naquela empresa, né? Consequentemente, vem a crise social, né? Quem que não fica mal quando tá meio sem grana, né? Eu acho que isso é meio instintivo do ser humano moderno, né? Então a gente está meio sem grana, tá meio apertado, tá preocupado com as contas, a gente tem uma crise social de falar, putz, cara, eu precisava, eu precisava é, ter uma grana melhor, tô precisando de grana para poder resolver os meus problemas e tal. Então tem essa crise social, uma coisa vai puxando a outra, né? Nisso também tem mais concentração de capital, né? Isso na mão de quem? Na mão de quem tem o recurso dos grandes empresários, volta para aquele 1% concentração de renda, né? Mas depois disso, depois que passa essa fase de recessão e contração, tem a fase de revitalização, né? Que é onde vai ter o surgimento de novos empregos, né? O Estado ele acaba ajudando, né? Então isso é uma coisa que eu não sou muito a favor, posso dizer assim, por quê? Porque as empresas, quando elas estão quebrando, o Estado vai lá e estimula a recuperação dessas empresas. Então, nisso, por que eu não sou a favor? Porque nisso rola muita corrupção, né? O Estado ele usa que dinheiro? Ele usa o dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos, né? Então são bilhões de reais onde eles acabam injetando na recuperação das indústrias, né? Então, por um lado, isso é um ponto bom porque você estimula aquela indústria a não quebrar, então vai ter ainda a geração de emprego dentro daquela indústria, mas toda aquela grana que era que foi, né, recuperada pelos impostos, né, que foi paga do povo, dos impostos do povo, ele é injetado nessa indústria. Então, todo aquele trabalho que poderia ser feito com esse dinheiro em prol do povo, investir em educação, investir em saúde, por exemplo. Hoje a gente observa que o nosso sistema de saúde, né, ele está muito falho. Ele não tem leito suficiente de UTI para todas as pessoas que necessitarem, né, por conta desse coronavírus. Aqui em Campo Grande, se eu não me engano, são 282 leitos de UTI. Então é muito pouco, né? Nesse momento a gente vê que o Estado ele deveria investir mais nesses pontos, né, de saúde, educação e não investir em empresas privadas, não tentar recuperar e salvar bancos, por exemplo, né? Esse é um ponto de vista que eu tenho, né, que eu acho que o nosso imposto ele deveria ser melhor direcionado em prol do povo, da população, da classe trabalhadora e não na recuperação de grandes indústrias, empresas multinacionais, igual tem sido feito nos últimos aí 20 anos, mais ou menos, tá? Então tem essa fase de revitalização também. Então a crise econômica ela é cíclica,
tá? Dentro do capitalismo. Então, isso sempre vai acontecer. Depois que passa uma crise dentro desse capitalismo, ela passa, né? Vem essa revitalização. Passando um tempo, vai vir esse momento de expansão, recessão, contração, revitalização. Então, é um cíclico, é um processo cíclico que acontece. Uma outra desvantagem, né, que eu falo para vocês é da concentração do poder econômico, né? Então, assim, 1% isso aqui é uma pirâmide, né, da riqueza mundial e todos nós que somos trabalhadores, estudantes, desde o médico que presta o seu serviço em um hospital, mecânico, pedreiro, faxineiro, os empresários também, né, que estão prestando serviço, todo mundo está basicamente nessa base da pirâmide aqui, tá? E a concentração de renda, ela vai lá, ó, para a ponta dessa pirâmide. Então, é aquele negócio, quem tem dinheiro, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, né? Eu dou aquele exemplo, você vai no supermercado, você vai lá no Atacadão, né? Dou um exemplo aqui. Você compra um pacote de arroz, tá? O pacote de arroz, vamos supor, está custando R$ 10 se você for comprar um pacote, beleza? Se eu comprar 10 pacotes, eu vou pagar R$ 8 no valor desse arroz. Então, assim, se eu tenho dinheiro, eu pago mais barato do que aquele que não tem dinheiro. Então, o pobre, né, a pessoa que é pobre hoje, ela paga mais caro nos recursos do que o cara que é rico. Por quê? Porque o cara que é rico, ele vai lá, ele já compra 10 fardos de arroz, e ao invés de pagar R$ 10 cada um, ele vai sair por R$ 8 cada um, né? Então ele ganha R$ 2, um exemplo aqui, né, de valores, não exatamente é esse valor, mas ele ganha, né? Prestem atenção, quando vocês forem no supermercado, nesse supermercado grande, dá uma olhada no preço no varejo e no preço atacado. Então, se você compra em grandes quantidades, você tem mais desconto, você vai pagar mais barato. E quem que tem grana para comprar em grandes quantidades, né? Então, o cara que é rico, ele paga menos impostos, ele tem vantagens. Isso que é a desigualdade social, isso que é a concentração do poder econômico. Então, quem é rico, além de já ter a vantagem de ter muita grana, eles pagam menos impostos, né, equivalente, né, na proporção, se a gente for avaliar proporcionalmente, eles pagam menos impostos do que os pobres, né? É por isso que tem alguns projetos de lei que brigam por taxação de grandes fortunas, né? Taxação de impostos. Por quê? Porque existem vários impostos que os grandes empresários eles acabam não pagando. Se eu não me engano, era um banco. Se eu não me engano, era um banco que estava devendo não sei quantos milhões de impostos, né, para o Estado. E aí a luta era infinita aí para eles não pagarem esse valor. Bom, e para finalizar essa parte do capitalismo, o capitalismo ele é formado por fases, né? Então teve a primeira fase do mercantilismo, né? Também chamado de capitalismo comercial, que foi lá onde iniciou, né? No século XV, que foi onde surgiram as formações dos Estados nacionais, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Nessa época que foram acontecendo as grandes navegações, onde esses estados nacionais eles iam para outras regiões, para a Índia, por exemplo, né, atrás de especiarias, que eram grãos, tecidos, temperos, coisas que não existiam na Europa, e eles começaram a comercializar, né? Numa dessas idas para a Índia, eles acabaram pegando outra rota e vieram parar na América, né? Onde eles chamaram de Novo Mundo, que foi onde, na época que começou a acontecer o colonialismo. Então, nessa época do colonialismo, né, o Brasil, vocês já devem ter ouvido o termo Brasil Colônia, né? Aqui foi formada uma colônia onde os portugueses eles acabavam vindo, extraindo produtos daqui e comercializando lá, né? Tabaco, açúcar, madeira. Então, começou a surgir essa fase. Então, essa foi a primeira fase do capitalismo. Depois teve a segunda fase do capitalismo, que foi na época da Revolução Industrial. Vocês estudaram, vocês fizeram uma atividade sobre isso, né? Foi quando aconteceu o êxodo rural, os trabalhadores eles
paravam, né, deixavam o campo para ir para a cidade, muitos foram obrigados, né? Como consequência disso, teve a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, vocês fizeram uma atividade, né, sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quem não fez ainda essa atividade, dá tempo de fazer, eu vou estar aceitando, manda no meu e-mail lá que eu vou ainda estar contabilizando na pontuação de vocês para N2, tá? Atividade parcial. Então, essa fase do capitalismo aqui, ela foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu aí por volta de 1914 até 1918, né? Foi quando já estava tendo alguns atritos ali na Europa, então a Europa ela estava fazendo uma disputa comercial, né, por território e por produtos, então estava tendo uma divisão na Europa por conta dessa disputa comercial, então tudo foi gerado através do lucro, né, foi pensado, vamos dizer, influenciada pelo lucro, pelo comércio, né, e a Primeira Guerra Mundial não foi diferente, né, foi por conta do comércio, da competição comercial que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então teve uma disputa territorial, né, onde a França, o Reino Unido, o Império Russo, né, que era chamada de Tríplice Entente, eles pensavam de uma maneira e eles queriam um certo território, e a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, eles pensavam de uma outra maneira, né? Então eles já estavam entrando em atrito nessa posição comercial, já estava tendo um problema. E aí aconteceu uma coisa interessante, que foi o assassinato desse cara aqui, ó, o Francisco Fernando, era um cara da Áustria, né? Ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Então esse cara ele foi assassinado por um cara da Sérvia, e nisso começou a primeira batalha, né? Começaram esse atrito entre a Áustria e a Sérvia. E aí, consequentemente, outros países foram apoiando a Sérvia e a Áustria, né? Foi aí que surgiu então a Tríplice Entente, apoiando a Sérvia, né? França, Reino Unido e Império Russo, e a Tríplice Aliança, que foi a Alemanha e a Itália, apoiando a Áustria. Né? Então, assim começou a Primeira Guerra Mundial, tá? Que ela durou aí 4 anos. Quando terminou essa Primeira Guerra Mundial, surgiu um documento que era chamado Tratado de Versalhes, né? Esse Tratado de Versalhes, ele era um documento que culpava a Alemanha de ter como se ela fosse a causa principal, se ela fosse responsável por todas os prejuízos causados pela Primeira Guerra Mundial, né? Então, no final da Primeira Guerra Mundial, saiu esse documento culpando a Alemanha de todos aqueles prejuízos econômicos, mortes, etc., né? E aí a Alemanha ela foi obrigada a perder o seu poder militar, então todo o poder militar dela foi retirado, né, armamentos, essas coisas. E olha que interessante, Hitler, né, que foi o personagem fundamental da Segunda Guerra Mundial, esse cara, ele participou da Primeira Guerra Mundial, né? A gente pode imaginar aí que a Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial foram 20 anos, né? Apenas 20 anos. Em 20 anos aconteceram duas guerras mundiais, né? E esse cara aqui, Hitler, ele participou como soldado da Primeira Guerra Mundial e ele não concordou com esse Tratado de Versalhes, né? Onde culpava a Alemanha, Hitler era alemão, né? E ele ficou tramando uma maneira, ficou bolando uma maneira para ele se vingar, né? Como ele não concordou com esse Tratado de Versalhes, ele passou um tempo investindo numa ideia de se vingar e fazer com que a Alemanha fosse soberana, né? E foi aí que nasceu então o nazismo, né? E toda aquela história da Segunda Guerra Mundial que vocês já devem ter escutado muito falar disso, assistido documentário, reportagens e etc., né? Então, para você ver, uma disputa comercial causou a Primeira Guerra Mundial,
que foi a causa também, né? O final dessa Primeira Guerra Mundial fez com que um personagem, Hitler, se vingasse e estimulasse a Segunda Guerra Mundial. Então, duas guerras mundiais, elas acabaram acontecendo, né, por um gancho comercial que aconteceu lá em 1914, né? E a terceira fase do capitalismo, né, que é o capitalismo financeiro ou monopolista, esse acontece atualmente, né? Na verdade, agora a gente está entrando, alguns pesquisadores falam que a gente entra na quarta fase do capitalismo, que ele é mais tecnológico, né? Mas a gente ainda está nessa fase de transição da terceira, nessa transição da terceira fase para a quarta fase, né? A terceira fase é o financeiro, né? O capitalismo financeiro ou monopolista, né? A gente pode chamar isso de segunda revolução industrial, que foi quando os bancos eles acabaram se associando com as indústrias, né? E esses bancos agora eles favorecem empréstimos, né? Cartas de crédito, para quê? Para favorecer o consumo, para estimular o consumo da população, né? Consequentemente nisso existe o monopólio das empresas, né? Então, as grandes empresas elas acabam comprando as pequenas empresas que são concorrentes ou agindo de uma maneira que essas pequenas empresas elas acabam entrando em falência, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o JBS, né? O JBS é uma empresa muito grande, onde ela conseguiu comprar todos os frigoríficos aqui da nossa região, né? Então ela acabou monopolizando esse sentido, né? E existem outras grandes empresas assim, né? Tem uma tabelinha na internet, a gente consegue achar, que mostra que poucas empresas elas têm todos os recursos, elas dominam toda aquela produção, né, de tudo que a gente consome nos dias de hoje, né? Tudo que é industrializado, né? Isso é a monopolização, tá? Isso tem uma tendência a crescer cada vez mais se a gente não trabalhar essa ideia de consumo consciente, tá? Bom, um outro sistema econômico, né, que existe, né, no nosso planeta, no mundo, é o socialismo. Eu particularmente gosto muito do socialismo, porque o socialismo ele visa igualdade social, né? Não significa que o socialismo que existe hoje no mundo, né, a gente não pode tomar por referência países como Venezuela, Cuba, China, União Soviética, isso não é o verdadeiro socialismo, esse é um falso socialismo que acaba sendo uma ditadura, né? Então ele não tem. Tentaram implantar um socialismo verdadeiro ali, mas por conta do poder, ele acabou sendo corrompido também e funciona muito parecido com o capitalismo, onde pessoas que estão no poder são beneficiadas e todo o restante da população elas são prejudicadas. Então, isso não é o verdadeiro socialismo. A gente não pode tomar como base Venezuela, Cuba e imaginar que nós vamos implantar um modelo socialista e para ser do jeito que é aquilo ali, do jeito que são nesses países. Bom, esse não é o socialismo que eu acho ideal, né? Um socialismo desse, prefiro que nem exista, né? O socialismo ele surgiu na Europa durante a Revolução Industrial, né? Que foi quando os trabalhadores eles estavam sendo explorados, né? Os donos da fábrica eles eram enriquecidos, né? Eles estavam ficando ricos, enquanto os trabalhadores eles ganhavam aquele salarinho bem mais ou menos ali, né? E aí existem três tipos de socialismo: o socialismo utópico, o socialismo científico e o socialismo real, tá? O socialismo utópico ele surgiu lá na França, justamente nessa época da Revolução Francesa, né? Da Revolução foi logo na Revolução Francesa, né? E ele buscava o quê? Ele buscava igualdade social, né? Então ele imaginava que todas as pessoas elas não deveriam existir classes sociais, rico, pobre, classe média, classe alta, não. Eles imaginavam que todo mundo deveria receber uma renda básica, uma renda boa, né, pelo seu trabalho, que todas as profissões elas são importantes, né, desde o faxineiro que tem que limpar o hospital, o centro cirúrgico para o médico operar, quanto o médico que vai fazer a cirurgia. Então todas as profissões são importantes. Por isso eles imaginavam que todo mundo deveria ganhar
um salário equivalente, uma grana que fosse boa o suficiente para todo mundo suprir as necessidades básicas, né? E até mais do que as necessidades básicas, todo mundo viver com conforto. O grande problema é que eles não sabiam como fazer isso, né? Então eles demonstravam, eles falavam muito sobre isso, mas eles não demonstravam como que poderia ser implantado um sistema desse, né? E aí eles acabavam se resumindo em fazer críticas ao capitalismo que já existia naquela época. Tá? Então esse era o socialismo utópico, onde eles tinham uma ideia muito boa, mas não sabiam como implantar. Depois disso, surgiu o socialismo científico, né? Que ele tinha uma ideia muito parecida, né? Nesse socialismo científico, o ator principal, o personagem principal que a gente pode citar é o Karl Marx. Vocês já devem ter ouvido falar sobre marxismo, né? Esse cara ele foi um alemão que na verdade ele nasceu na Prússia, mas é uma província alemã. E ele foi jornalista, foi escritor, filósofo, né? Naquela época, os profissionais eles tinham um conhecimento muito mais amplo, né, do que hoje, não era direcionado só para um conhecimento, então eles tinham um conhecimento muito maior do que a gente é ensinado hoje, né, a ter uma especialidade e só focar naquilo. E esse cara, ele brigava por igualdade social, que é aquela visão do socialismo. Igualdade social. Igualdade social significa o quê? Todo mundo ter acesso a tudo que há de melhor, né? Seja tecnologia, meio de transporte, saúde, eu até brinco. Cara, a gente tinha que ter um hospital de graça, né, por conta de tanto imposto que a gente paga, e um hospital de qualidade, onde você vai lá, você já faz um hemograma, você já faz um raio-x, uma ressonância magnética, se for necessário fazer uma cirurgia, tem acesso a essa cirurgia, então você não passa dificuldade. A mesma coisa com a alimentação, você vai lá se alimentar, igualdade social ela visa isso, todo mundo ter o melhor do que existe, tá? Por exemplo, moradia. O cara morar numa casa boa, numa cama boa, onde ele vai ter uma temperatura adequada, vai ter uma iluminação boa, vai ter acesso à internet, a um celular de qualidade, um computador bom, uma internet boa que não fique caindo toda hora, igual a minha aqui, que toda hora fica caindo, principalmente quando chove. Então, igualdade social é isso, não é só quem tem uma condição tem acesso a isso e quem não tem, né? Porque daí entra naquele lance, mas a vida é meritocracia. Pô, mas se você nasce numa favela onde você não tem acesso a nada, como que é meritocracia? Essa meritocracia ela acaba não valendo. Mas se a gente pegar duas famílias, uma família muito pobre que mora numa favela, pegar aquelas crianças e pegar uma família classe média, classe alta, onde o filho tem um quartão para ele, escola, alimentação, empregada, quem que vai ter mais sucesso na vida? Né? Quem tem mais chances? Muitas vezes é esse cara, né, que tem acesso a tudo, que tem tudo na mão ali. Né? O outro vai ter que se preocupar para comer, vai ter que se preocupar para se alimentar, para trabalhar, para vestir. Então, a desigualdade social ela causa esse problema. Né? Tem um estudo até que mostra que a nutrição, quando a criança está em fase de crescimento, ela é muito importante. Se uma criança ela cresce se alimentando de tudo que ela necessita, né, os nutrientes que ela necessita, o raciocínio dela é muito mais rápido, muito mais eficiente do que uma criança que ela só se alimenta de alimentos de baixa qualidade. Né? Então tem toda essa logística aqui, tem toda essa relação. Então, esse cara aqui, desde aquela época, ele já lutava por igualdade social, né? Porém, a maneira como ele tentou inserir esse socialismo foi muito violenta, né? Ele era um cara que ele defendia o Estado forte, então era o fim da propriedade privada, né? Ele era a favor de tudo que existe de empresa fosse estatais, né? Quando uma empresa ela é estatal, ela é do Estado, né? E ele imaginava assim, esse sistema ele imaginava assim, bom, existe uma clínica veterinária, vamos supor, trazendo para os dias de hoje. Essa clínica veterinária, ela é pública, quem trabalha ali é funcionário público e quem precisa daquele serviço vai ter, vai pagar ou uma taxa mínima para ajudar, né, aquele local se manter, ou não vai pagar nada, vai ser de graça. Então, ele defendia isso, um Estado forte dessa maneira. Trazendo para os dias de hoje, eu penso que seria muito bom, né? Imagina assim,
como eu dei o exemplo do hospital veterinário, você é veterinário, quando você se formar, você vai ser um funcionário público, você vai trabalhar num hospital do estado, né? A mesma coisa com o mecânico, poderia existir, por exemplo, oficinas mecânicas públicas, onde eu estraguei o meu carro, eu levo lá, tem o mecânico, que é um funcionário público, que vai lá, vai fazer a manutenção do meu carro e eu pago uma taxa mínima, sem ser explorado, né? Sem estar visando no lucro. O sistema capitalista ele vai visar mais o lucro, esse é o sistema que ele vai visar mais a qualidade do trabalho. Então eu acho uma vantagem nisso, né? Imagina, todo mundo seria funcionário público, todo mundo teria estabilidade financeira e isso, consequentemente, né, ia ter ausência de classe social, consequentemente ia ter aumento do crescimento econômico e social, né? A galera ia ter acesso a tudo que há de bom, né? É, e aí existe o socialismo real, né? Então existe o utópico, o científico que nunca passou daquele nível da escrita, né? Porque não conseguiram implantar esse sistema. Toda vez que tentaram implantar um sistema socialista no mundo, foi o que virou o socialismo real, né? Que é o que a gente vê em Cuba, né? Vê na Venezuela, na China, na União Soviética, né? Na União Soviética foi o mais próximo que eles conseguiram chegar, né? Só que teve muita violência, teve muita morte, teve, né? Na Venezuela já não é diferente, né? O que a gente tem nesses países normalmente é um ditador comunista, onde ele age como um rei absolutista. Lembra o rei absolutista? A gente falou um pouquinho disso. É o cara que manda e funciona do jeito que ele quer e acabou, né? Então não tem um diálogo, não tem uma maneira melhor, né, de a gente chegar num ponto X. E aí, nesse sistema aqui, ó, tem uma formação de um partido único, onde ele coloca todos os outros partidos na ilegalidade. Então, assim, se você pensa igual a mim, pô, beleza, massa demais. Se você pensa diferente, vou mandar sumir com você. Pô, isso não é uma maneira certa de resolver as coisas, né? Então, por isso ele não funciona hoje em dia. Por isso que Cuba, China, né? Eu tenho vários amigos que já foram para lá. Alguns até gostam bastante, falam que é bem legal, outros já falam que não é legal, por quê? Porque é um país socialista, as pessoas elas têm acesso a muitas coisas, só que tudo é nivelado por baixo. Então você vai lá no mercado, tem um produto X, você não tem variedade de produto. Isso eu acho que é o que precisaria melhorar nesse sistema, né? Então você tem que ter variedade de produtos, você tem que escolher e não só ter aquele produto X, né? Então esse é um pecado assim que eu imagino que deveria ser melhorado nesse sistema. Por isso que não funciona, por isso que Cuba, China, Venezuela são apedrejadas porque, né, esse sistema ele não é muito eficaz. Nesse caso também a eliminação dos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, né, eliminação da imprensa também, então tem uma censura, consequentemente tem muita corrupção, né, porque fica tudo ali, ninguém julga quem decide, né, e aí eles acabam favorecendo quem está no poder, né, e a classe trabalhadora continua sofrendo da mesma maneira, né. Lá eles têm também uma polícia política que acaba eliminando os opositores, então eles resolvem meio na agressividade, né? Por isso que fala que é um ditador comunista. E por último, né, tem o tal do comunismo, né? Que todo mundo fala que partido X é comunista, que o Brasil é comunista, que usou vermelho é comunista. Cara, comunismo ele nunca, né? Chegamos nem perto. O Brasil nunca chegou nem perto do comunismo, né? Eu não conheço um país aí que tenha tido sucesso com esse sistema. Infelizmente, né? Algumas literaturas falam que o socialismo ele é o caminho para chegar no comunismo, mas eu acho que o comunismo, as pessoas elas vão ter que estar muito evoluída para conseguir viver num sistema comunista, né? O sistema comunista ele vem de comum, significa que todo mundo vai ter acesso a tudo, né? As pessoas elas acabam vivendo livres, né, em regime de cooperação. Nisso tem a abolição do Estado, então não tem mais o Estado colocando leis e regras para as pessoas viverem, né? E elas vão conseguir viver de uma forma justa e igualitária. Eu vejo isso aqui, sinceramente, muito distante do que a gente vive hoje, né? Porque as pessoas elas não têm bom senso
para nada. Como que elas vão conseguir viver sem a ajuda do Estado, sem a ajuda de um órgão que coloca leis, né, para você é, realizar ali, para não ter um desequilíbrio, né? E como que a pessoa vai viver? As pessoas não têm bom senso, as pessoas são competitivas, se deixar ela passa o outro para trás, se ninguém está vendo ela acaba fazendo uma coisa errada, então eu acho que isso aqui está muito distante. Então o comunismo ele é um regime onde eles imaginam a abolição do Estado para as pessoas elas viverem livres em regime de cooperação. Infelizmente, né, isso nunca deu certo. O que a gente vê aí é opressão, miséria, ditadura, que são pessoas que acabam se aproveitando, né, da situação para subir lá num patamar mais alto dessa hierarquia e as outras que estão lá embaixo continuar passando por todos esses problemas, tá? Bom, quero que vocês pesquisem sobre essa cidade aqui, eu achei muito interessante. Ela chama Auroville, é uma cidade na Índia, né? Se eu não me engano, ela já tem quase 50 anos. É, E é uma maneira diferente, onde as pessoas elas vivem sem dinheiro, na verdade é com pouco dinheiro, mas não existe nem política nem religião, né? Eu particularmente estou quase mudando para lá, brinquei com a minha namorada, falei, vamos mudar para lá, porque parece que é bem legal a maneira como eles vivem, né? Tem 60 mil habitantes, essa cidade, e é bem interessante, é super interessante. Eu até quero pesquisar mais sobre ela, saber como que funciona certinho. Como atividade para vocês dessa semana, eu passei aquele documentário, tá? Para vocês assistirem. Não existe só esse documentário minimalista, então existem vários textos falando sobre isso. Então eu quero só que vocês façam um relatório, tá? Falando sobre esse comportamento minimalista, o que que é. E aí vocês podem estar mandando no meu e-mail, que eu vou estar planilhando ali, vai valer como atividade parcial para vocês na N2. Beleza? Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês lá no portal, tá? Tanto o PowerPoint, vou passar ele para PDF, vou postar no portal, e esse vídeo eu vou estar postando no YouTube para vocês terem acesso, que é a prova da N2, né? Eu vou acabar tirando questões. Na verdade, eu vou confirmar, não sei se a prova ela vem pronta ou se eu que elaboro, mas se for eu que elaboro, eu vou estar tirando dessas questões aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Bom, Não, sir. então beleza. Vou deixar esse material disponível para vocês. Façam a atividade que eu passei, tá? E aí, qualquer coisa, só entrar em contato que a gente pode estar esclarecendo qualquer dúvida. Fechou? Fechou, sir. Boa semana para vocês, pessoal. Até mais.